paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui sou eu novamente para trazer mais um vídeo para vocês, meus irmãos. Dessa vez eu vim trazer uma palavra, mais uma vez, para sua edificação, para que o seu coração fique fortificado, para que sua fé aumente cada dia mais em Cristo Jesus, meu irmão. Uma palavra grandiosa da parte do Senhor. Deixa eu pegar o meu manual da vida aqui, né? Que se encontra lá em Jonas, capítulo 2, do verso 1 até o 2, que vai nos dizer assim: então, de dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Elohim, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei a Elohim, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Só até aqui é uma palavra, meu irmão, que tem poder. É uma palavra que ela nos restaura, nos dá mais ânimo, por saber que Deus, Ele escuta o nosso louvor, Ele escuta os nossos clamores que nós fazemos para Ele. Porque Jonas, como nós sabemos, a história de Jonas é uma história que, se você for ler ela atentamente, você vai ver que Jonas, ele já estava morto espiritualmente. Isso nos prova quando Deus veio com a palavra a ele, para que ele fosse pregar na grande Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes, a capital da Síria. E ele olhou, pensou bem e disse: como? Eu vou pregar para uma cidade que só tem pecado, vamos dizer assim, um pecado que eu digo, uma cidade que só tem morte, assassinato, roubo, extorsão, transportes ilegais, estupros. Como posso eu ir para uma cidade dessa? Eles vão me matar na mesma hora. Sabe, a fé de Jonas ali já estava desvanecida, já estava morta. Ele espiritualmente já estava morto. Ele estava na presença de Deus, mas ele estava morto. Lá em Oséias, capítulo 13, versículo 14, vai nos provar que Jonas ele estava morto espiritualmente, mas que Deus resgatou Jonas dessa morte espiritual. Lá em Oséias vai nos dizer isso, ó. Ele diz assim em Oséias 13, versículo 14: eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de teus olhos. Porque nós sabemos que quando um justo ele se arrepende, Deus ele sabe. Deus ele contempla esse arrependimento, ele ouve o teu clamor. E Jonas fala aqui, no verso 2 do capítulo 2, no verso 2 do capítulo 2 de Jonas, e disse: em meu desespero clamei a Elohim, e ele me respondeu do ventre do Sheol da morte. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Então nós podemos ver que Jonas ele estava na pior, ele estava na degradação espiritual, ele já não sabia mais o que fazer, a quem recorrer, a quem falar. Foi quando Deus veio com essa palavra até ele: olha, disponha de tudo que tu está fazendo e vai pregar na grande Nínive. Ele já estava desvanecido, ele já começou a colocar defeito: eu não vou de jeito nenhum pregar naquela cidade, porque eu sei que lá eu vou morrer. Olha só as palavras de Jonas. É o seguinte, é que quando Jonas entrou no ventre daquele peixe, ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. 3 dias e 3 noites ele ficou naquele peixe. O Sheol da morte significa, o Sheol, vamos dizer assim, significa sepultura, significa buraco, poço, lama, significa a degradação do homem, quando o homem está na pior. E Jonas se sentiu na degradação humana quando ele estava no ventre daquele peixe.
ele se sentiu na pior, ele se sentiu aflito, ele se sentiu morto espiritualmente. Foi ali que Jonas percebeu que o que fala lá em 2 Coríntios 19:9 é verdadeiro, é real, é fiel. 2 Coríntios 19:9, a minha graça te basta. Jonas tinha esquecido disso. Jonas tinha esquecido que a graça do Senhor bastava para que ele fosse até Nínive, para que ele pregasse até Nínive, para que ele fosse, adentrasse naquela grande cidade cheia de pecado, cheia de idolatria, assassinatos, roubos, furto, estupro. Ele pregasse para aqueles 120 mil habitantes e aquela cidade inteira se convertesse. Lá em Salmos 50, verso 15, vai nos dizer assim, ó: invocai-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Jonas fez isso. Jonas viu que quando ele percebeu que estava morto espiritualmente, que já não estava fielmente seguindo a Deus, ele só estava na presença, mas não estava com fervor, não estava com amor, ele percebeu, ele clamou a um Deus que ele conhecia muito bem, a um Deus que, se ele clamasse, ele iria ser socorrido. No verso 18, ele vai nos falar assim, ó, no Salmos capítulo 18, perdão. Salmos capítulo 18, versículo 6. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, olha, o salmista Davi já nos deixa mais uma prova de que aonde você estiver, no lugar que você estiver, a necessidade que você esteja passando, a afronta que esteja te enfrentando, você clamando a Deus, você clamando a Yeshua, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Tem muitos versículos, tem muitos capítulos e versículos aqui acerca da bondade de Deus, que vai nos dizer que Deus é bom, que Deus escuta o nosso clamor. Lá em Jeremias 29, olha o que fala lá em Jeremias 29, em nome de Jesus. Jeremias 29, verso 12 e 13. Jeremias 29, verso 12 e 13. Então me invocarás, ireis, orais a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Olha só, não é só buscar, não é só ajoelhar o teu joelho e buscar em vão. Tem que ter propósito, tem que ter fervor, tem que ter amor. E Jonas só foi perceber que o amor dele estava faltando quando ele entrou na entranha daquele peixe. Que ele disse, já acabou o meu amor por Deus, mas eu sei que Ele pode restituir o meu amor. Ele pode fazer voltar à vida aquilo que eu sentia antes. E ele fala aqui, ó. E ele me respondeu, do ventre do Sheol da morte, gritei por livramento e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Ele gritou por um livramento, porque ele sabia que ele estava morto espiritual, ele sabia que ele já estava desvanecido espiritualmente, e ele pereceu ali. Mas ele sabia que com um clamor que ele fizesse, ele seria ouvido e ele seria livrado de uma morte espiritual que poderia causar até uma morte física, assim como fala lá em Salmos 86:13, quando Davi estava fugindo do rei Esaú. Salmos 86:13, que vai dizer assim, ó: pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma da sepultura mais profunda. Salmos 86:13, quando Davi estava fugindo para que ele não fosse morto. Olha aí, Davi sabia que se clamasse a Deus, que se clamasse ao Elohim, ele socorreria Davi. Ele sabia disso. Ele não desanimou, ele não parou. Ele sabia que existia um Deus tremendo ao lado dele. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Mas aonde eu quero chegar? Jonas, ele recusou de pregar para Nínive. E Deus já sabia que ele já estava morto espiritualmente. Ele já sabia que Jonas estava pelo fio. E ele poderia morrer espiritualmente e porventura também morrer fisicamente. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo aquilo que o seu servo necessita. Jonas, ele poderia não estar percebendo,
que ele já estava no automático, estava fazendo as coisas por Deus, por fazer, entregando aquelas coisas para Deus, que Deus mandava por entregar, porque Deus usa independente de pessoas, ele usa. Mas Jonas ele só foi perceber quando ele estava no chão da morte, quando ele estava na sepultura, quando ele estava na lama, no poço, quando ele passou 3 dias e 3 noites naquele peixe. Então, meu irmão, creia somente que Deus pode mudar a tua vida, que Deus pode restituir o teu sonho. Talvez você esteja morto espiritualmente, mas olha, a palavra de Deus nos confirma, assim como eu li para vocês aqui, que se você clamar a Ele, que se você dobrar o teu joelho de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, tu vai achar esse Deus maravilhoso. Ele vai restituir a tua vida, a tua alma, e do céu da sepultura Ele vai trazer você à vida novamente. Na segunda vez que a palavra chegou a Jonas, Deus disse: dispõe do teu lugar e caminha para Nínive. Chegando lá, eu colocarei palavras na tua boca para que tu pregue para aquela cidade. Jonas tinha se esquecido de que quem capacita ele, de que quem manda ele fazer as coisas era Deus. Ele já estava morto espiritualmente, a cegueira espiritual já chegou nele e ele não percebeu isso. Mas quando foi a segunda vez que Jonas já tinha subido da sepultura, que ele já tinha voltado à vida espiritual, ele viu que Deus era quem capacitava, que Deus era quem falava tudo aquilo ao coração dele. Em nome de Jesus, meu irmão, não desista. Clame aquele que pode fazer todas as coisas. Clame aquele que pode resolver os teus problemas, sarar as tuas feridas. Não fala para o homem, não fala para o teu irmão, para a tua irmã. Clama a Deus, clama para aquele que pode resolver todas as tuas coisas. Em nome de Jesus, eu agradeço por você ter ficado aqui. Se for possível, dá um like, se inscreve no canal para que esse canal venha crescer, para que a palavra de Deus venha se expandir, porque quem tem que ser reconhecido não é um homem, não sou eu, não é você, é Jesus Cristo que tem que crescer, é Jesus Cristo que tem que aparecer e que nós venhamos diminuir. Em nome de Jesus. Amém.